Nós temos o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal Clique Camacuã. Observou, doutor Eduardo, que escureceu assim de uma hora para outra? É verdade, completamente escuro, parece uma noite. Né? Até acenderam algumas lâmpadas da prefeitura. Bem, eu gosto de falar em fatos históricos. Há poucos minutos no Banco do Brasil, um ilustre amigo ainda me disse: não, eu ouço seus comentários, sei que o senhor gosta de falar em fatos históricos. Eu já mencionei aqui, tem vindo nas mídias o que aconteceu no dia de hoje, e aí tem uma série de acontecimentos que naquele dia está se comemorando, se relembrando, dependendo da situação, e algumas vezes muito interessantes. Hoje, 22 de novembro de 2023, fazem exatos 60 anos que, em 22 de novembro de 1963, foi assassinado em Dallas, no Texas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. Eu não tenho jamais como me esquecer dessa data. Eu um dia comentei aqui, eu vou relembrar, porque é interessante. Ali onde tem uma farmácia na esquina da Sinaleira, era o Café Nacional. Em diagonal, era o Café Tropical. Café Tropical pertencia ao ilustre, bravo, valoroso, saudoso amigo Jorge Atribe. O Nacional era do Franceschi. Bem, o Jorge Atribe mantinha um serviço de alto-falantes público, na praça. Dentro do café, ele falava, ele botava músicas, especialmente quando o Grêmio ganhava o hino do Grêmio, e quando perdia, botava o hino do Grêmio também, saudoso, aí melancólico, gremista doente. E o Jorge, volta e meia, entrava no ar, até com propagandas de loja. A loja tal oferece sapatos tais. Este era uma atividade paralela que o Jorge Atribe, dentro do Café Tropical, mantinha. O alto-falante, ou era bem em cima do café, na lápide, na parte de cima ali, da entrada do café, às vezes, dependendo da época, estava preso no poste, e até em cima daquela sinaleira que está ali. Bem, trabalhávamos no Banco do Brasil, era onde é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Tínhamos ido para aquele prédio no dia 9 de abril de 1963. 9 de abril. Estávamos ali alguns meses trabalhando, à tarde, novembro, já calor, quando, de repente, o Jorge entrou no ar, com o serviço de alto-falante dele, e disse: há poucos minutos, recebemos a notícia, há poucos minutos, de que nos Estados Unidos, em Dallas, tentaram assassinar o presidente John Kennedy. Na verdade, Kennedy chegou vivo só até a entrada do hospital em Dallas, e ali já faleceu mesmo antes de ser atendido, porque a bala disparada por Lee Oswald esfacelou o crânio no carro aberto em que ele desfilava, indo o chofer na frente, o governador do Texas do lado do chofer, e no banco de trás ele e a Jacqueline Kennedy, que era sua esposa. A Jack socorreu, pegou e gritou: atiraram no meu marido, atiraram no meu marido. As seguranças correram, os seguranças que estavam caminhando a pé em volta do veículo, correram e aceleraram o carro, levaram para o hospital. Bom, ali Kennedy foi assassinada por Lee Oswald. 22 de novembro de 1963, exatos 60 anos. Uma data histórica. É verdade que nos Estados Unidos, Kennedy foi o 4º presidente assassinado.
Primeiro foi Abraham Lincoln, depois teve não estou bem lembrado, McKinley em 1901, o Kennedy em 63, teve tentativas de assassinato de outros presidentes, o último foi o Ronald Reagan. Bem, o que eu quero falar do John Kennedy? Eu tenho um livro aqui, doutor Eduardo, François Forestier, não conheço, francês, que ele escreve sobre Marilyn, referindo-se à artista de cinema Marilyn Monroe, morta em 1962, 5 de agosto, e JFK, John Fitzgerald Kennedy. Esse livro conta algumas coisas do assassinato de Kennedy, envolve-se mais com a vida pessoal do presidente assassinado e trata da paixão que a artista de cinema de Hollywood, uma das artistas que estava no auge naquela época, Marilyn Monroe, tinha por ele, presidente da República. No mesmo ano, em maio, Kennedy, acho que não me lembro bem o dia de maio, fizeram na Casa Branca uma comemoração do aniversário do presidente, naquele ano de 63. E nessa comemoração a artista estava convidada. Foi lá, cantou. Ela tinha uma voz muito meia rouca, uma voz aveludada, muito bonita. Ela cantou Happy Birthday to You, e encerrando assim, Happy Birthday, Mr. President. Muito interessante. Me disse o Dr. Eduardo agora que tem na Netflix, até vou procurar, uma série chamada Marilyn Monroe. Também fala no envolvimento que o ex-presidente, que o presidente assassinado teve com ela. Ela morreu em 5 de agosto de 62 e o John Kennedy morreu, lamentavelmente, meia drogada, meia cheia de álcool, bebia muito, dormindo em cima de uma cama lá na casa dela, em Hollywood. E o John Kennedy depois foi assassinado em 22 de novembro. A investigação histórica que até hoje se faz nos Estados Unidos, houve inclusive uma comissão chamada Comissão Warren, porque o Warren, não sei se era um senador, não sei se era o relator ou o presidente da comissão. Então, o relatório Warren que chegou à conclusão que realmente foi Lee Oswald quem assassinou John Kennedy. Mas o livro traz isso, leva ao motivo do assassinato do John Kennedy. Teoricamente, não houve um motivo político partidário. Nós vivíamos, evidentemente, naquela época, no auge da Guerra Fria. A Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de um lado, os Estados Unidos liderando o mundo livre de outro lado, e a famosa Guerra Fria de espionagem, onde vem aí cenários que até hoje andam pululando em filmes por aí. Um dos que eu gosto muito, 007, e é do autor inglês Ian Fleming, que aliás foi um militar inglês, Ian Fleming. Bem, aqui tem a história do FBI, Federal Bureau of Investigation, FBI, como nós dizemos, na época chefiada por J. Edgar Hoover, que por muitos anos chefiou aquele gabinete, aquele serviço de segurança e espionagem norte-americano, que fez uma investigação, mas ninguém chegou ainda certo de apontar, a não ser a comissão Warren, que confirmou que o assassinato foi com Lee Oswald. Lee Oswald tinha um histórico de ter morado na Rússia um determinado tempo, mas não se vislumbrou, não se buscou, não se achou o motivo político, partidário ou motivo ideológico do assassinato no Kennedy, a não ser o que eu vou falar aqui agora, porque está no livro, inclusive, de que quem assassinou Kennedy foi a máfia. A máfia. Por quê? Porque o ministro da Justiça dele, seu irmão Robert Kennedy, senador Robert Kennedy, começou a dar
desculpe a expressão, a dar duro na máfia, a perseguir o crime organizado, mafioso, nos Estados Unidos. E a máfia, muitos dos líderes tiveram que, inclusive, fugir para Cuba, se esconder lá em Cuba para não ser preso e outras coisas, e a máfia teria organizado o assassinato de Kennedy, teria contratado o Lee Oswald para disparar o tiro, que foi do alto de um armazém na cidade de Dallas, e o tiro pegou bem na... Todo mundo sabe, quem conhece bem a história, que o Lee Oswald não chegou a contar nada, foi preso no mesmo dia, mas enquanto estava sendo conduzido pelo FBI, pelos agentes federais, ele foi assassinado no meio dos agentes por uma outra pessoa, e esta, sim, não estou lembrado do nome, teria algum vínculo com a máfia. Sabem, o John Kennedy era uma figura polêmica em parte. John Kennedy, mas era um liberal, um homem que fez muita votação, muito voto nos Estados Unidos, ganhou a eleição do... ganhou uma eleição fabulosa, uma eleição que estaria perdida, teoricamente, do Richard Nixon. O seu vice, Lyndon Johnson, assumiu com esse assassinato no primeiro mandato de Kennedy. Terminou o primeiro mandato, foi de novo candidato, se reelegeu de novo, para depois, muito depois, então, é que voltou o que havia sido derrotado, né, o Richard Nixon, a uma eleição e ganhou a eleição para presidente dos Estados Unidos. Mas depois de ter sido derrotado uma vez por Kennedy, outra vez por Lyndon Johnson. Quando houve esse episódio, e houve esse aniversário antes, no mesmo ano, 1963, do John Kennedy, na Casa Branca, estavam presentes alguns artistas de cinema famosos. Frank Sinatra, cantor e artista. Dean Martin, cantor e artista. Sam Davis Jr., cantor e artista, que era um trio que andava sempre junto com Peter Lawford. O Peter Lawford era casado com uma irmã do Kennedy. Peter Lawford também era um artista de cinema. São todos daquela época, dos anos 50, 60, e eram todos eles uns artistas que, ao mesmo tempo, gostavam de festas, de farras, de cantoria, por aí, e o Kennedy era meio vinculado com eles antes de ser presidente. No momento em que foi presidente, claro que manteve um certo afastamento, nada obstante tenha tido, e a história está aí para contar, um relacionamento com essa artista Marilyn Monroe, que morreu em 62, e ficou a investigação sem chegar a uma conclusão maior do que o que a Comissão Warren chegou. Até hoje, nos Estados Unidos, existe no ar a pergunta que não teve resposta. Por que Kennedy foi assassinado? Qual o motivo? O motivo, segundo este livro, e os motivos internos que se sabe, inclusive o FBI, na época, andou investigando, teria sido a máfia, porque perseguida pelo John Kennedy. Eu quero fazer uma referência aqui, doutor Eduardo. Tenho alguns amigos aí que, lamentavelmente, a ideologia é petista, nem todo mundo é perfeito, tem alguns que abraçam essa ideologia. E um amigo meu, muito chegado ao PT, outro dia me mandou um comentário. A direita matou Kennedy, prendeu Mandela, fez isso, fez aquilo, e eu tive que respondê-lo. Não foi a direita que matou Kennedy. Quem matou Kennedy foi a máfia. E a máfia, pelo que se sabe, não tem relacionamento com a direita. Ao contrário, pelo menos a nível nosso aqui. Então, quem matou Kennedy foi a máfia. E o Kennedy foi assassinado num momento em que a Guerra Fria estava no auge. Haviam colocado Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Rússia, havia colocado mísseis, uma base com mísseis em Cuba, quer dizer, de frente a Miami, quase, perto dos Estados Unidos. E esse foi um episódio muito complicado de espionagem na época, da guerra, chamada Guerra Fria.
Mas Kennedy e Khrushchev conseguiram se acertar, e apesar do bate-boca, do perigo que houve naquela época de uma guerra nuclear, já uma guerra nuclear não tão forte como seria hoje, mas já nuclear, porque a bomba H já tinha sido descoberta, que era muito mais forte que a bomba atômica. Então, houve aquele episódio, houve aquele meio desentendimento, houve muita espionagem e contra-espionagem entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas, na verdade, não houve nada disso apurado que tivesse vínculo com a morte de John Kennedy. Volto a dizer, segundo esse livro, segundo outras investigações paralelas, segundo outras histórias, quem matou Kennedy foi a máfia. A mesma máfia que depois o irmão do Kennedy, Robert Kennedy, que alguns anos depois de Richard Nixon, estava se preparando para ser candidato a presidente, como o irmão fora, também foi assassinado, e foi assassinado antes de conseguir se candidatar à presidência, que provavelmente teria vencido nos Estados Unidos naquela época. Novamente, as investigações apontam para a máfia. Então, eu quis falar hoje, doutor Eduardo, quis falar hoje, a senhora e o senhor que me ouve, num fato histórico muito importante em 22 de novembro. Porque há exatos 60 anos, e para nós que trabalhávamos no Banco do Brasil, do outro lado da rua, não existia celular, não existia computador, nem tínhamos computador na frente, era máquina de escrever, não tinha telefone celular para se saber notícias ia se saber na televisão à noite, em casa, ou nos jornais pela manhã do dia seguinte. Nós recebemos a notícia pela voz do poste do ilustre e saudoso amigo Jorge Atribe, à tarde daquele dia. Por que à tarde? Porque o assassinato se deu em torno de meio-dia, em Dallas, né? Pela posição geográfica, com uma diferença de 3 horas, mais ou menos, do Brasil. Aquilo era meio da tarde, quando o Jorge anunciou o assassinato de John Kennedy. 60 anos hoje, então, do assassinato de um dos mais populares presidentes que os Estados Unidos já teve, John Fitzgerald Kennedy. Bom dia. Bom dia.